continuidade à leitura do livro do Grande Síntese de Pietro Baldi. Só assim é possível compreender profundamente o fenômeno para o qual a vida produz consciência. Não bastava ter explicado o mecanismo de formação dos instintos e da estratificação das experiências. A degradação biológica é parte integrante do fenômeno evolutivo e existe como condição do processo genético do psiquismo. Então, essa parte a gente tinha até lido isso. Aí, a partir daqui, eu sem querer, eu passei por um texto para trás, né? E a gente não deu continuidade. Como a evolução dinâmica impõe um processo de degradação da energia, assim a evolução biológica implica um processo de degradação do fenômeno da vida. Nesses fenômenos, haja o mesmo princípio do esgotamento do impulso originário, um decréscimo das qualidades cinéticas do potencial sensível das formas. O processo evolutivo implica, nesse sentido, uma degradação progressiva de potencial. A razão profunda desses fenômenos está na natureza do transformismo evolutivo. O mesmo gradual amortecimento cinético na fase da energia para a vida, como na vida para o espírito. É apenas a constante e substancial característica do fenômeno evolutivo. Isso acontece porque, reduzida sua fundamental substância, a evolução é movimento, isto é, um processo de descentralização cinética, uma expansão do princípio cinético que se dilata do centro à periferia. Uma realização que age pelo esgotamento de um impulso originado de um precedente e inverso impulso evolutivo de concentração cinética e condensação dinâmica, de concentração de potencial da substância, a que agora se contrapõe o processo inverso de subida. É interessante que ele mostra muito essa questão da dinâmica, né, de não existe nada parado, né? Muito das ideias de questão de potencial dá muito a ideia de uma coisa estagnada, né? Na física a gente fala energia potencial e energia cinética. Energia cinética é de movimento, de potencial é de posição. Ele está pronto para transformar aquilo em algo dinâmico, né? E ele contrapõe essas... Parece que ele vai quase que jogando com essas palavras, né? Essa questão da potencialidade e da dinamicidade, ou seja, da coisa acontecer de fato, né? E isso vai se contrapondo. Isso me lembra muito igual a mola, né? A mola que vai e volta, ela concentra energia na mola, parada, a mola está tensa, pronta para soltar aquilo e transformar aquilo em movimento, né? E esse vai e vem em que há momentos que aparentemente está estagnado, mas não está. Ele está tendo um potencial para transformar mais à frente. Ele faz todo esse processo de transformação. São conjecturas que eu pensei aqui. Não, levando em consideração essa coisa de levantar, né, conjecturas, né, pensar sobre o que está sendo lido, nesse movimento de transformar o potencial em ação, né, em realidade, né, se isso é um mecanismo, da própria natureza, do próprio universo, aonde a gente se encaixa, qual é exatamente o papel que a gente faz nesse seguir, né, evolutivo, digamos assim, né? Se ele está dizendo isso quase como uma coisa que se espera, que se acredita que vai acontecer, que se desenvolve naturalmente, né? Qual é o nosso real papel nesse mecanismo? Em que ponto a gente intervém nisso, auxiliando para o potencial virar realidade, virar ação? E você vai transformando isso. Acho que isso é um processo que vai acontecendo, né? Há momentos que a gente vai estar num processo de introspecção e há momentos que a gente vai estar nesse processo de mudança. Lembra quando Jesus ia para
o Getsemane e fala assim, não, agora deixa eu, como se diz, recarregar minhas forças no momento de introspecção, né, para depois ir partir para a ação. E ia nesse vai e vem, né? Se ele, que era Jesus, precisava desses momentos, imagina nós, né? Assim, a energia tende agora à difusão, justamente porque vosso universo está em período evolutivo, enquanto no período inverso precedente tendia a dirigir-se à concentração, condensação das nebulosas. A evolução ou sua inversão para o negativo, involução, é caminho inviolável, porque é a direção do devenir da substância, que se manifesta no relativo. Por isso, todo fenômeno é irreversível. Quando ele fala irreversível, ele não volta o estágio anterior nas mesmas condições. E a grande voz, a sua voz, ele sempre falava que ela vai e volta, mas nesse retorno ele não volta no mesmo patamar anterior, né? Por isso que é esse processo que ele está chamando de irreversível. Esse processo tanto de subir e descer, né, faz parte de todo o processo como um todo. Fala, Jair. Bom dia. Existe também uma outra coisa que do irreversível, mesmo que seja tudo ceteris paribus, o que nós temos? O sentimento de você, quando você retorna, não é igual. Até nisso é diferente. Eu tive uma experiência que, quando eu era da infância, eu fui para a cidade que eu morava, né? Chegando lá com tudo igual, tudo tranquilo. Eu simplesmente me desloquei de uma era para outra, de um ano para outro. Mas aí o sentimento já era outro sentimento, não tinha aquele sentimento. É isso só que eu queria falar. Então, que agora a gente vai entrar em outro capítulo 86, conclusões, equilíbrio e virtudes sociais. Essa época aqui, falar do social temos que ir com muito cuidado, né? Diga. É interessante isso agora, nesse final, né? Tudo isso que o Jair falou, o tanto que a gente é irreversível, né? É irreversível, a gente realmente muda, não tem como, a mola vai e volta e não volta no mesmo patamar que teve, então essa mudança é irreversível, mas como que a gente ainda, né, tenta voltar àquela situação, né? O ser humano tem esse apego àquele estado anterior e fica, às vezes, brigando para voltar àquele estado como se fosse possível, né? E isso acho que gera uma dor terrível, né? Porque quando você não aceita essa irreversibilidade, você nem tá lá nem tá cá, né? Você fica num sofrimento muito grande. Isso aí me lembrou, só um pouquinho, Jair. Isso me lembrou quando eu era criança. Eu tinha uma mania de que não gostava. Nós somos 6 irmãos e eu tinha mania de que não gostava que mexesse nas minhas coisas, né? E quando alguém mexia, eu ficava bravo, falava assim: coloca do jeito que você achou, né? Mas como é que estava? Se você mexeu, você sabe. Na realidade, eu também não sabia, né? Depois de ficar mais velho, eu fui refletir sobre isso, que não adianta a gente querer voltar ao mesmo estado que estava anterior, porque a gente mudou. Então, no partir do momento que a gente mudou, mesmo que se voltasse às mesmas condições anteriores, vai estar completamente diferente, porque a gente vai estar diferente, né? É como você sair da sua cidadezinha, conhecer o mundo inteiro, voltar para sua cidadezinha e falar assim: eu quero ter aquela minha vidinha de antes. Não adianta, você já abriu sua cabeça. Você tem uma visão tão ampla do mundo, a gente hoje tem uma visão tão ampla do universo, não adianta mais a gente pensar só que, mas antes era tão fácil, a gente não tinha muitas preocupações, só que quem mudou mais foi a gente do que o mundo todo. O mundo
o processo de mudança do mundo ele é mais lento, porque a inércia do mundo é maior, né? A gente muda mais rápido a gente mesmo, né? Então, quando a gente fala assim, nossa, mas antigamente era tão bom porque a gente não tinha uma visão mais ampla. Esse que é o grande problema da gente entender um pouco mais algumas coisas. Não dá para voltar como era antes, porque a cabeça já mudou. Então, diga, Jair. Poxa, isso que a Dilma acabou de falar me fez me lembrar de um karma que é um karma pesado, tá? O karma da fama. O cara é um cantor, tem aquele esplendor todo que a gente já sabe, e depois cai no esquecimento. Como que a cabeça desse cara fica? Partindo do princípio disso que a Dilma falou. Aí parte para onde? Parte para estética, mudança de estética, mudança disso, mudança daquilo, tudo para tentar voltar àquele status quo que ele tinha de sucesso, de reconhecimento público, sabe? É um karma muito pesado, se a gente for analisar, dentro dessa ótica que a Diva acabou de falar, é só isso. É interessante, né? Isso que a Diva estava falando é a famosa zona de conforto, né? Que a gente se coloca e um pouco por acomodação, um pouco por medo de enfrentar algo novo, né? Que em algum grau todo mundo tem, seja relacionado a que situação for, gera isso. A gente está ali achando que está bem e as coisas começam a mudar, mas a gente não quer deixar aquela região, aquela zona de conforto, né? Porque, poxa, aqui está bom, e se não tiver bom, para onde eu vou? Para onde eu vou caminhar? Se não for tão bom como eu estou me sentindo agora. E aí isso se liga também um pouco ao apego que a gente tem às coisas, né? E gera exatamente esse movimento. A gente vai evoluindo, né, como a própria ideia, né, daquela espiral lá no início do livro que a gente viu, naquela gira, vai e volta, mas nunca ao mesmo ponto e nunca deixa de seguir em frente. O universo vai nos levando, né, naturalmente. É aquela história, mesmo que você não queira, você vai evoluir. Porque esse processo do universo ele é constante e não é só ininterrupto. Ele não tem volta. Então você nunca consegue voltar para onde estava. E talvez isso seja um ponto de insatisfação constante, em parte, das pessoas, porque eles ficam incomodados em sair da zona do conforto, de ter sempre que estar aprendendo alguma coisa, vivenciando algo novo. E por que eu não posso ficar aqui se já está bom? A dificuldade, acho que é a gente entender que o próximo passo pode ser melhor, apesar de diferente. Então, é essa situação que a gente tem que começar a olhar sobre um outro prisma. E acho que daí, dessa intenção, que nasceu essa expressão de para melhorar, para mudar alguma coisa, tem que sair da zona de conforto. Que é exatamente o que deve acontecer com cada um de nós em nossa trajetória. Para a gente crescer como a gente imagina, como a espiritualidade nos fala, a gente tem que abandonar a nossa zona de conforto. Senão a gente acha que vai estagnar e vai sendo empurrado sem entender o que está acontecendo. Diga, Jair. Poxa, veja só, zona de conforto. Isso que você falou, achei muito precioso. Por quê? Nós sabemos que o mundo que a gente vive é o mundo que nós plasmamos na nossa mente. Então, eu já comentei com vocês no desdobramento que eu tive, que eu fui no Vale das Fofoqueiras. Aquelas lavadeiras de antigamente, tudo igual. A zona de conforto delas era aquilo. Aquele cabelo, aquele lenço na cabeça, sabe? As roupas de pendurada, as fofocas correndo. Porque aquele mundo, o mundo que ela plasmaram, disso que você falou aí, da zona de conforto, de alegria e de satisfação dela. E aí, como sair dessa zona de conforto? São os amigos espirituais que vão nos conduzindo, fazendo com que aí venha encarnação. Tem várias circunstâncias que eles vão sendo criados para a gente
a gente sai justamente dessa zona de conforto. No caso material, são as revoluções sociais, revolução tecnológica. Eu mesmo, quando comecei a trabalhar, fui a primeira geração que veio com o computador. E a geração que estava um pouco atrás de mim foi a geração da máquina de escrever. Então, eles não conseguiam se adaptar àquilo. Então, gerou uma divergência, umas brigas, sabe? De não querer aceitar a mudança tecnológica que estava sendo descida a goela abaixo, só isso. Legal. Então, no campo das conclusões em que agora nos movimentamos, podeis avaliar o valor de meu sistema ético, não apenas sob um ponto de vista científico e racional, mas também sob um ponto de vista prático e utilitário. A concepção da dor-redenção é de grande ajuda moral. Sua transformação de instrumento de castigo para meio construtivo. Sua utilização na conquista moral tem a vantagem da revalorização de uma recusa, direi mais, de um prejuízo que a civilização não soube evitar. Deixa eu ver a continuidade dele para ver se eu entendi o que ele quer dizer. Sistema ético encorajador, otimista ainda nos casos mais dolorosos, construtivo mesmo nos casos mais desesperados. A concepção de trabalho e dever, e de trabalho e missão, de trabalho função biológica construtiva e função social, é substituído pelo que vigora de trabalho e condenação dos deserdados e de trabalho e lucro. Necessidade moral, muito mais que necessidade econômica, tem enorme poder de coesão social. Isso que ele está colocando, né? Como se o trabalho na sociedade moderna, ela é muito como se fosse assim, vou para o trabalho, como se fosse algo só para condenado, né? E só para visando o lucro. Né? E a sua voz coloca aqui sobre a questão do trabalho-dever, o trabalho-missão, como o trabalho como um processo de uma caminhada que não é um processo nem de condenação e nem visando o lucro, né? Mas visando essa questão de qual o nosso dever, qual é a nossa missão dentro desse processo social como um todo, né? E isso muda essa concepção do que é o trabalho. Né? É interessante isso que você está falando. Meu genro tem 32 anos e ele vira e fala assim, não vejo a hora de me aposentar. Eu fico tão chocada com essa frase, porque ele é um rapaz novo, e aí eu falo assim, então ele não se encontrou ainda, né, dentro disso, porque quando a gente entende esse trabalho por todo, né, para o coletivo, nunca estou dizendo que a gente vai ficar exercendo a mesma função, né, mas eu estou falando de trabalhar é tão diferente, você não quer parar, você não, volta lá ao que ele falou antes, né, você não quer parar, você não vai parar, não tem como parar, não existe essa possibilidade de dizer, vou parar, vou me estagnar, porque você vai estar trabalhando sempre e vai sempre estar encontrando uma maneira, mesmo aquela pessoa que está mais debilitada, de alguma forma, ela vai estar trabalhando para esse todo. Eu vejo assim. Sim. E quando a gente encontra essa questão, né? Quando algumas pessoas, assim, a gente que é professor, você tem direito a 5 dias de folga no ano. Eu falo assim, mas para quê? Se é o que eu gosto de fazer, né? Se é o que me dá prazer, que é estar em sala de aula, estar interagindo com os estudantes, estar interagindo com a divulgação da ciência, e aí só que tem um grupo de pessoas que não entende isso, né? Realmente fala assim, estou pensando na aposentadoria. Eu fico pensando ao contrário, fico pensando assim, eu tenho que me preparar para quando eu não tiver mais essa função social de estar
obrigatoriamente na universidade, não parar. Eu vou continuar trabalhando de outra maneira, e o pessoal que trabalha na área de psicologia sabe disso, o quanto que a gente não é preparado para parar com essa função social do trabalho, né? Ou seja, a gente não se prepara para envelhecer, a gente não se prepara para perder a força física, ter mais debilidades de saúde, e se prepara para esse estágio que vai mais à frente, né? E a gente tem que se preparar para isso, né? Diga, Jair. Existe uma coisa que a gente sabe do nosso karma e da nossa sociedade. Existem diversos tipos de trabalho. No meu caso, era muito ligado à produção, o excedente de produção. O excedente de produção, pessoal, não sei se tem alguém que trabalha assim, que já trabalhou assim, você tem que dar o máximo de si, sendo explorado o máximo para dar o máximo para um sistema. Isso aí foi meu karma dessa minha encarnação, tá? Então, quer dizer, existe também todo aquele trabalho que você está falando de professor, que é um trabalho nobre. Existem diversos trabalhos, então não sei como é que o genro da diva trabalha, porque às vezes é aquela coisa de, eu já tive um período na minha vida de trabalhar tanto, de não nem poder nem gastar o dinheiro, porque eu chegava em casa só para dormir, e olha lá. Eu acho que você já falou isso também quando você era professor, sabe? Então são diversas fases da vida da gente. É isso só que eu queria falar. O início desse capítulo me chamou a atenção para um outro aspecto, né, que ele fala da dor-redenção, né, que a gente terminou falando daquela coisa da zona do conforto. Eu encarei como um princípio de tentativa da gente entender essas mudanças sem levar para o lado da dor, né? Acho que é um pouco a incompreensão desse processo que faz a gente acreditar na evolução. Se não é no amor, é pela dor. Mas é pela dor por quê? Isso é um castigo. Porque justamente quando a gente é levado a ter de abandonar o que a gente considera confortável, a gente se incomoda e sofre. E acho que esse capítulo, né, começa para tentar nos levar um pouco melhor o entendimento desse processo, da diferença entre o necessário e o que a gente encara como castigo, da diferença dessa coisa da evolução. Ela é natural, não existe no processo ela seguir por amor ou por dor. Isso é a interpretação da gente aqui, devido à dificuldade que a gente tem de aceitar que as coisas evoluem, que as coisas seguem o seu caminho, independente da nossa vontadezinha, que é irrisória em relação ao universo. E quando a gente se sente incomodado, a gente sofre. Então, acho que talvez o grande mecanismo de ensinamento que esse capítulo vai ter para nós é a gente entender esse processo de forma a abandonar essa ideia de dor, sofrimento, de tristeza, de angústia, de castigo. A evolução segue os passos que ela tem de seguir. E não é simplesmente por dor ou por amor. Depende de como a gente compreende tudo isso. Se a gente não consegue compreender, a gente sofre, porque não entende. Se a gente entende, a gente leva na boa, então acha que foi por amor. Mas é a incompreensão de cada um de nós de todo esse processo que é amplo, que é dinâmico, que é inevitável, que não tem volta e que é natural. Você falando isso, se eu me lembrei, tinha lembrado disso antes, mas aí eu ouvi uma história de uma moça e ela estava falando sobre isso, das mudanças, e que ela falava seguinte, que o universo, ele empurra para as mudanças, e que o ideal era que a gente percebesse imediatamente que as mudanças viriam. E ela é bem interessante, aquela moça nova, e ela falando que se a gente conseguisse ir nessa vibe da mudança, sem ir contra ela, né, mas se deixar
levar na mudança, você vai estar melhor, você vai estar mais satisfeito e vai entender isso. E aí ela contava lá rapidamente uma história de um apartamento, que ela falou assim, você está morando num apartamento, você está feliz da vida, seu melhor apartamento e tal. De repente, um vizinho muda, aquele vizinho já não é uma pessoa complicada. Daqui a pouco começa uma obra em cima do prédio, aí daqui a pouco acontece outra coisa. Ela falou assim, é o universo já dizendo, aceita a mudança, mude, procure outro lugar, veja outras possibilidades. Mas aí a gente vai ficando ali naquele lugar e tudo vai ficando doloroso, né? Porque aí o vizinho é chato, a obra é horrível, aumenta os gastos, não sei o quê, mas a gente quer ficar ali, porque ali é aquela que você estava falando da zona de conforto. E aí ela coloca, se a gente conseguisse ler e aceitar o que ele fala, o universo, né? Traz e fala, já é hora de mudar, a gente seria mais leve e feliz, né? Sim. Nossa, já deu até a hora já, né? Ok. Nós paramos aí no meio do texto, aí não tem problema não. Tá? Volta para o início. Do parágrafo, né? Sem problema. Esse aqui promete, né? Porque a gente não leu nem um parágrafo direito e tá ok. Então,